Neste vídeo, a proposta é apresentar uma explicação aprofundada sobre dois fatores principais que levam à diminuição ou até mesmo ao desaparecimento da vida sexual em um relacionamento, além de mostrar caminhos práticos para reverter esse cenário sem recorrer a atitudes como implorar, correr atrás de forma excessiva ou até mesmo comprometer a própria atração. A ideia central é entender por que isso acontece e o que realmente funciona para recuperar a conexão. Seja bem-vindo ao canal. Se você está passando por essa situação, este é o momento e o lugar certo para encontrar respostas objetivas. Muitas pessoas acreditam que o sexo inevitavelmente perde a intensidade com o tempo, especialmente devido ao conforto, à rotina ou até mesmo à familiaridade, que surgem em relacionamentos duradouros. Existe uma narrativa comum de que, com o passar dos anos, tudo naturalmente se estabiliza e a chama diminui. No entanto, essa interpretação não é completamente precisa. O que ocorre na prática é um processo mais sutil e potencialmente mais prejudicial quando não é compreendido. A redução do desejo não acontece simplesmente por causa do tempo, mas sim por uma combinação de fatores que se instalam de maneira silenciosa, quase imperceptível. Para entender melhor, vale relembrar o início do relacionamento. Não apenas as atitudes, mas principalmente as sensações envolvidas. Havia mais atenção, mais presença e até um certo grau de imprevisibilidade. Existia curiosidade, uma tensão natural e a sensação de que ainda havia algo a ser descoberto. Com o passar do tempo, essa dinâmica costuma mudar. A energia permanece, mas se torna previsível, estável, até demais completamente conhecida. A familiaridade traz conforto, o que é positivo sim para a convivência, porém a atração depende de um certo nível de incerteza para continuar existindo. Esse elemento de incerteza pode ser entendido como uma variação emocional saudável. Quando o relacionamento se torna totalmente previsível, a atração tende a enfraquecer. Quando uma mulher sente que já tem total segurança sobre o parceiro, sua disponibilidade e seus padrões de comportamento, o impulso de buscá-lo diminui e é justamente nesse movimento de busca que o desejo se constrói. Diante da queda na frequência sexual, muitos homens reagem tentando ser parceiros ainda melhores, mais atenciosos, mais presentes e mais disponíveis, acreditando que isso resolverá o problema. É comum surgir o pensamento de que, ao se esforçar mais, a outra pessoa naturalmente passará a demonstrar mais desejo. A lógica parece simples, mas na prática muitas vezes ocorre o contrário. Ao se tornar excessivamente disponível, previsível e fácil de acessar, a percepção de valor pode diminuir, o que impacta diretamente na atração. O desejo não está ligado apenas à quantidade de esforço ou entrega, mas principalmente às emoções despertadas. Quando a presença deixa de provocar qualquer tipo de reação emocional relevante, nenhuma quantidade adicional de dedicação consegue corrigir o problema. Um outro fator central é a apatia emocional, que atua de forma discreta, porém altamente destrutiva. Esse estado surge quando as interações passam a seguir sempre o mesmo padrão, tanto no comportamento quanto no tom emocional. As conversas se tornam repetitivas, neutras e sem intensidade. Não há provocação, não há surpresa, não há estímulo que gere resposta. Então, na tentativa de evitar conflitos e manter tudo estável, elimina-se qualquer tipo de atrito, mas é justamente uma pequena dose desse contraste que gera energia dentro da relação. Sem isso, tudo passa a funcionar de maneira automática. Esse funcionamento no piloto automático leva à criação de uma rotina excessivamente previsível, e é nesse ambiente que o desejo tende a desaparecer de forma gradual. Quando alguém afirma que a vida sexual deixou de existir, na verdade está descrevendo a ausência das condições emocionais e psicológicas que sustentam o desejo. Com o tempo, a dinâmica do relacionamento se transforma e essas condições deixam de ser cultivadas. A solução não está em forçar o sexo, mas em restabelecer os elementos que naturalmente conduzem a ele. Isso envolve reintroduzir variações emocionais, recuperar a própria autonomia, reduzir a previsibilidade e criar experiências que despertem novamente sensações reais. A forma de abordar essa questão também tem peso significativo. Houve compreensão e paciência até aqui, mas chega um momento em que a ausência de intimidade se torna evidente e passa a gerar incômodo
exigindo uma mudança mais consciente na dinâmica entre vocês. Então, em algum momento, o tema acaba sendo abordado de forma direta. A colocação costuma parecer razoável, algo como a constatação de que a vida sexual praticamente deixou de existir, acompanhada de questionamentos sobre o que está acontecendo ou até de dúvidas em relação à atração. A mensagem é lógica, transparente e reflete um incômodo legítimo. Ainda assim, esse tipo de abordagem tende a produzir o efeito oposto ou desejado. Quando o assunto surge carregado de frustração, carência ou necessidade, deixa de ser apenas uma expressão de preocupação e passa a evidenciar um problema criando imediatamente um ambiente de pressão. Então, a partir desse momento, a percepção muda. Em vez de surgir o desejo espontâneo, instala-se a sensação de estar sendo analisada ou até mesmo cobrada. O desejo, por natureza, é algo interno, emocional e não forçado. Quando ele passa a ser associado a uma expectativa externa, transforma-se em obrigação. E quando a intimidade assume o papel de tarefa a ser cumprida, perde completamente a sua espontaneidade. Então, ninguém se sente confortável ao perceber que o sexo está sendo tratado como uma solução para um problema. Existe ainda uma camada mais profunda nesse processo. A intenção pode ser simplesmente expressar a falta de conexão, mas o que muitas vezes é interpretado do outro lado é uma acusação implícita de insuficiência ou responsabilidade pela frustração do parceiro. Mesmo que essa não seja a intenção, a comunicação é percebida dessa forma. Com isso, ocorre uma mudança significativa na dinâmica. O que antes era baseado em atração passa a ser guiado por obrigação. O desejo dá lugar ao dever e a conexão substituída por uma tentativa de correção. Quando a intimidade passa a ser vista como algo que precisa ser feito e não como algo que surge naturalmente, o afastamento tende a aumentar. Então surge um leve recuo por parte dela devido à pressão percebida, enquanto o outro lado interpreta isso como rejeição, intensificando ainda mais o incômodo. Isso leva a novas tentativas de abordar o tema, frequentemente com pequenas variações, mas que acabam reforçando o mesmo padrão. O resultado é a formação de um ciclo negativo em que cada reação alimenta a próxima, tornando a situação progressivamente mais difícil de reverter. Então, quanto mais se tenta resolver a situação exclusivamente por meio de conversas, maior tende a ser o agravamento do problema. Cada nova tentativa reforça a mensagem implícita de que existe algo errado que precisa ser corrigido, o que acaba intensificando a pressão e, consequentemente, reduzindo ainda mais o desejo. A atração não segue uma lógica racional. Não pode ser construída por argumentos nem negociada como se fosse um acordo. O desejo surge da experiência emocional que uma pessoa desperta na outra, não de explicações ou insistência verbal. Então, diante disso, a abordagem mais eficaz não é ignorar o problema, mas também não é confrontá-lo de forma direta e repetitiva. O foco precisa ser deslocado da queixa explícita para a dinâmica do relacionamento. Isso envolve observar a própria postura, a energia transmitida e o tom emocional presente nas interações, pois é nesse nível que os fatores determinantes realmente operam. Existe uma diferença clara entre agir movido pela necessidade e agir com base em uma confiança estruturada. A necessidade se manifesta como cobrança, enquanto a confiança direciona para ajustes conscientes na própria conduta. Um caminho gera pressão, o outro promove transformação. A vida sexual não é restaurada por meio de discussões sobre o próprio sexo, mas sim pela mudança na experiência emocional compartilhada dentro da relação. Então esse processo começa internamente no momento em que se abandona a tentativa de convencer o outro a sentir desejo e se passa a reconstruir uma presença que naturalmente desperte esse interesse. E é essa mudança de posicionamento que cria efeitos consistentes e duradouros quando se tenta corrigir esse cenário. É comum cair em um outro erro recorrente, que é alternar entre extremos, algum espaço de um comportamento excessivamente disponível para um distanciamento frio e artificial. Outros deixam de se esforçar
de forma equilibrada e adota uma postura de aparente indiferença. Esse tipo de oscilação não representa um ajuste real, mas apenas uma reação impulsiva. E reações desse tipo, embora pareçam estratégicas, continuam revelando fragilidade na condução da situação. O que realmente se faz necessário nesse ponto é controle consciente e mudança deliberada. Trata-se de ajustar a forma como você se posiciona, permitindo que a atração volte a surgir de maneira natural, sem que pareça um esforço explícito. O processo começa com uma correção de direção. Em vez de agir constantemente tentando obter uma resposta dela, o foco precisa ser retornar para você mesmo. Quando a atenção está centrada apenas em reconquistar o interesse dela, já houve um desvio importante. O primeiro movimento é interno, voltado para reorganizar sua própria estrutura, sua rotina e suas prioridades. Essa mudança não precisa ser anunciada nem dramatizada, tá? Ela deve acontecer de forma consistente e silenciosa. Então, ao assumir novamente uma postura de direção e propósito, a percepção dela sobre você começa a se transformar. Um outro ponto essencial é reintroduzir um certo grau de imprevisibilidade sem recorrer a jogos ou manipulações. A ideia não é confundir, mas eliminar o excesso de previsibilidade e que tornou sua presença fácil de ser ignorada. Antes, suas reações, sua disponibilidade e seu nível de esforço eram totalmente previsíveis. Esse padrão reduz o impacto emocional e, ao introduzir variações naturais no comportamento e na forma de se apresentar, você cria um ambiente muito mais dinâmico que desperta novamente a atenção e percepção. Além disso, é necessário recuperar a intensidade emocional dentro da interação. Esse aspecto costuma gerar desconforto em muitos homens, principalmente porque existe a crença de que ser sempre agradável é a forma mais segura de manter um relacionamento estável. No entanto, a atração não se sustenta apenas na estabilidade. Ela depende de contraste, de nuances emocionais que rompam a neutralidade constante. Então, sem essa variação, a relação perde vitalidade e tende a se tornar apenas funcional, sem gerar envolvimento mais profundo. É fundamental reintroduzir uma dose de ousadia na forma de se comunicar e interagir. Isso não significa agir com desrespeito, tá? Mas sim adotar uma postura mais leve, provocativa, capaz de criar um ambiente mais dinâmico e envolvente. Em alguns momentos, discordar de maneira natural e expressar opiniões sem a necessidade de suavizar tudo para evitar qualquer tensão, contribui para tornar a interação mais autêntica. A tentativa constante de manter tudo harmonioso acaba eliminando a espontaneidade. Quando você passa a se posicionar com mais honestidade em relação ao que pensa e sente, a percepção dela muda e ela volta a enxergar não apenas uma presença estável, mas alguém com personalidade definida, limites claros e variação emocional. Outro ponto essencial é reconstruir sua vida de forma independente. Isso envolve direcionar energia para áreas como trabalho, condicionamento físico, vida social e interesses pessoais. Não se deve ser tratado como uma estratégia pontual, mas como uma necessidade real de desenvolvimento. Então, quanto mais completa e estruturada for a sua vida, menor será a dependência emocional em relação a ela. E existe um efeito paradoxal, nesse processo, pois quanto menos você depende, maior tende a ser o nível de atração que você desperta. Também é importante permitir que ela se aproxime de forma espontânea, sem pressão ou condução forçada. Nesse estágio, a paciência se torna um fator crítico. Após mudanças aí no comportamento, é comum existir um período em que não há respostas imediatas e esse intervalo costuma gerar insegurança e leva muitos a acreditar que nada está funcionando, fazendo com que retome padrões antigos como insistência ou perseguição. Então, esse retorno impulsivo compromete todo o progresso, pois interrompe o processo antes que os efeitos reais possam se consolidar. A reconstrução da atração acontece de maneira gradual e quase imperceptível. Pequenos sinais podem começar a surgir, como iniciativas sutis de conversa, maior atenção ou até testes discretos para avaliar sua disponibilidade. Então, nesse momento, o ponto crítico não é reagir de forma imediata, mas sustentar a consistência da nova postura. Quando há exagero na resposta a esses sinais iniciais, o efeito costuma ser negativo, pois isso rapidamente reativa a dinâmica anterior. O progresso depende justamente da estabilidade nesse novo padrão de comportamento. Existe também
um momento importante de avaliação sobre até onde vale a pena continuar investindo. Nem toda dificuldade indica um problema estrutural definitivo. Relacionamentos passam por fases de instabilidade causadas por fatores como estresse, como mudanças de vida, questões de saúde ou variações emocionais. Então, esses cenários costumam ser temporários e ainda preservam algum nível de conexão. No entanto, há situações em que a base da atração já se perdeu há bastante tempo e nenhuma mudança prática altera a forma como a outra pessoa responde. Então, a distinção entre essas duas realidades é perceptível quando analisada com honestidade. Em períodos difíceis, ainda existe algum grau de envolvimento emocional e esforço mútuo. Já em uma dinâmica desgastada, tudo parece artificial. As interações se tornam obrigatórias, o contato físico perde naturalidade ou é evitado e a sensação predominante deixa de ser reciprocidade, passando a ser mera tolerância. Então, esse cenário indica uma mudança mais profunda na forma como você é percebido. Se houve uma transformação real na sua postura e mesmo assim não há qualquer resposta ou mudança do outro lado, a questão deixa de ser sobre ajustes na dinâmica e passa a envolver compatibilidade. Então, nesse ponto, a reflexão necessária não é mais sobre o que fazer para melhorar a relação, mas sobre o motivo de permanecer nela. Então, é fundamental ter clareza sobre o momento de se afastar e reconhecer quando uma situação já não está alinhada com aquilo que você busca. Persistir além desse ponto, sem qualquer sinal de reciprocidade ou mudança, tende a se tornar improdutivo e até mesmo prejudicial. Existe uma diferença entre insistir com propósito e permanecer por inércia. E identificar esse limite é parte essencial de uma tomada de decisão consciente. A proposta aqui foi trazer uma perspectiva aí mais estruturada sobre o tema, oferecendo elementos para reflexão e ajuste de comportamento. Se essas ideias contribuíram de alguma forma, vale continuar acompanhando conteúdos nessa linha para aprofundar ainda mais esse entendimento. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.